Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aqui a gente tem uma leiturazinha aqui de 1 Macabeus 1, verso 12, diz o quê? Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos, outros dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles caímos em infortúnio sem conta. Você vê a parte histórica aqui. Ó. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, verso 14. E houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, que rei? Antíoco, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios. Ó, ele fez aliança com muitos. E se venderam para praticar o mal. Quando o seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre dois reinos. Verso 17. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob os seus golpes. Verso 19. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Verso 20. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, aqui é uma data grega, tá? Regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Tá? Vamos para o verso 25 de Daniel 11. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Isso aqui que eu li no 25 é o que a gente leu aqui acima, tá? O livro de Macabeus. O rei do norte, que é Antíoco, foi contra o rei do sul e prevaleceu neste momento, tá? Olha o verso 25 aqui do comentário bíblico do Antigo Testamento. Primeira Guerra Egípcia, ano 169. Os sonhos de Antíoco de anexar o Egito a seu reinado finalmente se concretizaram em 169. Sua invasão foi impelida pela crescente animosidade dos egípcios e talvez tenha sido uma resposta à ação militar do Egito, uma vez que o primeiro confronto, em novembro de 170, foi entre Pelúcio e Gaza. Não obstante, Antíoco teve êxito em capturar a cidade de Mênfis e garantiu a rendição de Ptolomeu VI. Verso 26 e 27, vou ler agora. E os que os que comerem os seus alimentos, o destruirão. E o exército deles será arrasado, e cairão muitos mortos. Verso 27. Também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal. E a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Você vê que esse fim dos tempos, o tempo determinado, é sempre estar falando no final dessa guerra, desse confronto, pessoal, e não do fim do mundo. É como muitos canais futuristas apelam aí. Verso 28. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, que já é Antíoco, tá? E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Ó, verso 26 e 28. O que diz aqui no comentário? Ptolomeu VI, Filometor. Ptolomeu VI era jovem quando assumiu o trono e foi auxiliado por dois oficiais, Euleu e Leneu, que incitaram a oposição contra a Síria. Acredita-se que a humilhação de Ptolomeu na primeira guerra egípcia foi resultado dos maus conselhos que esses dois assistentes lhe deram com a intenção de prejudicá-lo. Vamos lá para o verso 27, o comentário.
Cerco frustrado de Alexandria. Após o cerco bem-sucedido a Mênfis, os cidadãos de Alexandria o desafiaram coroando o irmão mais novo de Ptolomeu, Antíoco. Tomou medidas imediatas para suprimir essa revolta, mas não conseguiu tomar a cidade. Assim que Antíoco voltou à Síria, Ptolomeu VI repudiou qualquer lealdade a ele e reinstalou a corregência com seu irmão. Olha o comentário do verso 28. Ação contra a Santa Aliança. Fontes romanas, gregas e judaicas diferem quanto aos detalhes dessa questão. Não há dúvidas de que, ao retornar do Egito, Antíoco saqueou o tesouro do templo, provavelmente a fim de garantir fundos para a continuidade de suas atividades militares. Não há concordância entre as fontes em relação a esse incidente, se aconteceu após a primeira, em setembro de 169, ou a Segunda Guerra. Tá? Verso 29. No tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul. Aqui, já está falando de Antíoco de novo, quando ele vai tentar novamente ir contra o Egito. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será como da última vez, como foi na primeira. Segunda campanha de Antíoco contra o Egito, em 168. Vou esperar aparecer aqui para mim. Vamos lá. Não foi tão bem sucedido que conseguiu assumir o controle debaixo do Egito. Ao preparar-se novamente para sitiar Alexandria, agora enfraquecida, ele se proclamou rei do Egito. Mas desta vez havia uma diferença. O Egito apelara a Roma em busca de ajuda, e os navios romanos chegaram quando ele se aproximava de Alexandria. O cônsul romano Gaio Popílio Lenas encontrou-se com ele nos muros de Alexandria e ordenou a Antíoco que deixasse o Egito. Quando Antíoco replicou que teria de consultar seus conselheiros, o cônsul romano desenhou um círculo no chão ao redor do rei e insistiu que ele desse uma resposta antes de pisar fora do círculo. Humilhado, Antíoco submeteu-se à autoridade romana e dirigiu-se para casa. Foi que nem um cachorrinho. Vou esperar aparecer para mim essa parte final. Para casa, procurando um meio de vingar sua derrota. Provavelmente isso aconteceu em julho de 168, tá? Agora a gente vai para o verso 30, tá? Que é a fúria contra a Santa Aliança. Olha o verso 30. Por que virão contra ele navios de quitins? Eu falei para todo mundo que Daniel não fala de Roma. A única referência que o livro de Daniel fala de Roma é essa daqui, pessoal. Porque virão contra ele navios de quitim. Esses navios de quitim são os navios romanos, tá? Que lhe causarão tristeza. Você vê que tudo está batendo na história, pessoal? E voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Olha que importante isso daqui. Os que tiverem abandonado a Santa Aliança. Ou seja, aquele capítulo 9, pessoal, os muitos que fazem aliança com esse príncipe é Antíoco, bem claro. Os que fizeram aliança com ele. Não tem nada a ver com o suposto aí anticristo do futuro, tá? E nem os que falam que é Jesus que fez uma aliança com muitos. Aí pega os versículos lá do livro de Mateus. O versículo 11 desmascara isso daí, pessoal. Tá? A única referência a Roma do livro de Daniel, né, navios de Quitim, que o cônsul romano Gaio Popílio Lenas ordenou ao Antíoco que deixasse o Egito. A Santa Aliança, pessoal, é a aliança do povo hebreu, tá? Por isso que o escritor, que ele é um hebreu, ele vai colocar a Santa Aliança, porque justamente está falando da aliança ali de Deus com o povo de Israel. Os que abandonaram a aliança foram alguns israelitas que se aliaram a ele, logo após o assassínio de Onias III, ou seja, ele quem fez a aliança com muitos por uma semana. Você pode ver que bate certinho. 171 antes da Era Comum, até a morte dele, 164. Quantos anos são? 7 anos, uma semana. Tá? Vamos para o verso 31.